Constantes, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que aloja em corações leais, que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. Entretanto, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno de pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. A leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma coisa que nos ajude e edifique. Os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixes conduzir pela inquietude doentia. O Pai dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles. A dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Acabou, né? O que eu entendi aí me lembrou muito a ansiedade, né? Nós somos muito ansiosos, né? E essa ansiedade leva à inconstância. Então, a gente que eu vi aí é que você se dedica a determinado trabalho e quer respostas imediatas. Então, você faz alguma coisa já pensando em receber benefícios. E o pai tem os planos dele, existem os planos, existem a nossa aprendizagem que tem que ser lenta, não adianta você querer entender uma coisa muito rapidamente, que o amadurecimento em cada. Eu estou numa determinada situação, quero logo sair daquilo para ter uma resposta imediata, e não encontro aquela resposta na hora, eu parto para outra coisa, para procurando mais, né? E isso demonstra falta de confiança no Pai. Se tiver Deus, que e acreditar que com o tempo os benefícios virão.
não virão na hora que a gente quer, a gente vai aprender muita coisa, vai ser beneficiada, mas na hora que nós tivermos, nós tivermos um merecimento até por aquilo que a gente está procurando. Eu entendi mais ou menos isso, Laura. E eu acho que ficou bem claro, Ana. É como na natureza, né, Ana? Você planta a semente hoje, amanhã você quer colher, tem que esperar um bocadinho, né? A dádiva chegará, por certo, ele fala ali, né? Muito bem, muito bem. Muito excelente mensagem para todos nós. Obrigado, Ana. Boa noite, Sandra. Vamos então agora fazer a nossa prece inicial, vamos mentalizar, né? Vamos envolver no coração, com muito carinho, todos aqueles nossos entes queridos que nós envolvemos sempre, e mais alguns, né, que vão... A lista, eu estava brincando com a Cleusa, a lista vai cada dia aumentando, mas, graças a Deus, nós estamos sempre pedindo pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, né? Então, vamos mentalizar esses queridos nossos, a gente mentaliza a Vera e Vanderlei também, que estão em outro trabalho, por isso não estão aqui hoje, e vamos então, assim, começar a nossa noite com a prece. Tem que botar para gravar, ô João Emílio? Já está gravando? Já está gravando. Ok. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Vamos mentalizar Jesus, nosso irmão maior, nosso doce Jesus. E também os nossos mentores espirituais, esses espíritos que nos acompanham, bons espíritos, que nos acompanham na nossa jornada. Eles vão à frente, clareando o caminho para que a gente possa pisar com mais firmeza, vão nos ajudando, nos amparando, tirando todo e qualquer empecilho, mas não todas as pedras, porque nós sabemos que compete a nós mesmos realizarmos esse trabalho de remover os obstáculos, mas somos gratos a eles. Na noite de hoje, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, recebendo mais uma lição que vem do alto, diretamente aos nossos corações. Agradecemos muito, Senhor, e pedimos que cada pessoa que está aqui, cada irmãozinho que aqui está hoje, seja beneficiado, seja fortalecido na sua caminhada. Aqueles que estão com problemas de doença, sejam atendidos pelos doutores do espaço, para que eles se recuperem logo. Mas, desde já, pedimos que seus corações sejam fortalecidos, para que eles não esmoreçam, que eles aguardem que a resposta do alto virá certamente. Muito obrigado. Vamos dar início ao nosso trabalho dessa noite, graças a Deus. Hoje, para quem não chegou, boa noite novamente. A Vera e o Vanderlei estão ausentes, mas nós vamos dar o prosseguimento do nosso trabalho. Hoje, ouvindo a Simone, que tem uma mensagem muito importante para todos nós. Simone, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Olha, convidar os pobres e os estropiados. Estropiados são os doentes, né? São aqueles com problemas físicos, né? Dar sem esperar retribuição. E aí tem a passagem de Jesus que está lá anotado no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15, que diz assim: Disse também aquele que o convidara: Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos,
e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Está lá no Evangelho de Lucas, né? Então, essa passagem aconteceu, foi um fato ocorrido com Jesus, né? Que ele foi convidado para um festim, né? Para uma festa, um jantar, e ele deu esse ensinamento, né? E aí a gente vai procurar ver aqui no comentário dos Espíritos o que significa isso, né? Porque a princípio parece uma coisa assim estranha, né? A gente dá uma festa, imagina, a festa de aniversário de um filho ou nosso mesmo, e a gente convidar as pessoas que estão nas ruas em vez de convidar as pessoas que são próximas da gente, né? Então vamos ver aqui o que ele quis dizer com isso, né? Olha, quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, isso já é o comentário de Kardec, né? Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhe buscarmos o espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão somente pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Pode baixar um pouquinho, João? Acho que continua, né? Isso. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou a seu turno convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Desta forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus, se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. Então, vamos voltar lá para o início da mensagem. Essa passagem de Jesus, né, quando ele é convidado para um festim, e aí ele fala isso, para a gente convidar os pobres, os cegos, os coxos, né, as pessoas com deficiências, estropiados, quer dizer, os doentes, né? O que ele queria dizer com isso? Né, a mensagem de Jesus tem sempre alguma coisa por trás, né? Jesus fala muito de forma figurada para a gente. Então, ele falou dessa forma para a gente não convidar as pessoas próximas a nós, mas convidar aqueles os sofredores, né? As pessoas que estão sofrendo. Mas por quê? Porque essas pessoas não vão ter como nos retribuir, né? E que isso é aí que está a sublimidade do ensinamento, né? É a gente ter esse convívio com as pessoas que precisam mais do que nós, que têm necessidades maiores e que não vão poder nos retribuir esses favores, né? Tanto a gente, que ele fala,
que não é só nos repastos, né, nos almoços, nos jantares, né, nos momentos de festa, mas é para convidar para partilhar a abundância de que a gente desfruta. Então, é num capítulo, né, não saiba a vossa mão esquerda o que fizer a direita, é num capítulo que trata todo sobre a questão da caridade, né, e da caridade material e da caridade moral. Né? Aqui ele está tratando nesses dois aspectos, quer dizer, ele está falando, olha, beneficiem as pessoas que não vão poder nos retribuir. Materialmente, naquela encarnação, ela está com uma condição diferente da gente, né? Uma condição inferior. Então, é para a gente priorizar essas pessoas, beneficiar essas pessoas que têm menos do que nós, porque essas pessoas vão se sentir felizes e a gente vai estar atendendo essas necessidades sem estar egoisticamente pensando em ter a nossa retribuição. Né? Ele fala tanto para a gente partilhar a abundância da que a gente desfruta, né? A gente pensar naqueles que precisam mais do que nós, como também até no caso de um festim mesmo. Né? Quando a gente dá uma festa, a gente lembrar daqueles parentes, daqueles amigos que são mais simples, né? Que são pessoas com maiores necessidades materiais, com mais carência, e a gente pensar, né, nessas pessoas, em convidar essas pessoas, porque eles vão se sentir felizes, que estão sabendo que estão sendo convidados por amor, né? E não por interesse. Porque quantos fazem as festas, eu vou convidar aquele fulano de tal que vai me dar um presente caro, né? Ou então, quando ele fizer a festa dele, ele vai me chamar também, e eu vou poder ir, então eu vou priorizar esses parentes mais ricos, ou essas pessoas mais ricas. E para que isso? A gente vai estar pensando de forma egoísta, vai estar usando a pessoa, na verdade, pensando na pessoa não pela humanidade dela, por quem ela é, mas sim pelo que ela tem e pelo que aquilo pode nos proporcionar. Né? Na verdade, o amor, ele não tem que ficar vendo essa questão da condição. Né? E como as pessoas mais simples se sentem felizes de serem convidados, né? Para as festas, e eles não têm a condição de nos retribuir, mas têm a condição de nos retribuir com a amizade, com o amor, com a sinceridade do afeto, né? Então, isso conta muito mais, né, do que a gente ficar esperando o quê? Ser chamado também para uma festa, ser chamado para uma condição, né? Para alguma retribuição material, né? Então, é esse ensinamento que Jesus nos mostrou. Ele nos fala o tempo todo que a gente tem deveres para com aqueles que renascem sem uma condição inferior a nós, momentaneamente, né? Porque nessa vida estão numa condição inferior, socialmente falando, né? Mas podem ser espíritos muito mais evoluídos do que nós, e numa próxima encarnação pode ser que a gente é que precise da caridade deles, né? Então, isso tudo, as coisas são voláteis, né? As coisas são muito inconstantes. Tem até uma historinha muito, muito bonita daquele livro E a Vida Fala, né? Que ele passa, é um livro infantil, né? Ele pega algumas histórias, eu não sei se é de Humberto de Campos, mas são historinhas assim, e tem a historinha de uma menininha que ela vendia doce, né? Ela era pobre e a mãe dela fazia docinhos para ela vender de casa em casa. E aí ela foi na casa de uma menina rica, sempre batia na casa dessa menina rica, e a menina enxotava ela, tratava ela mal, era mais novinha que ela, mas a mãe da menina tratava a vendedora de doces muito bem. Falava para ela, nossa, que docinhos lindos que você fez. Quem foi que fez esses docinhos? Foi minha mãe. Eu vou querer comprar. E ensinava para a filha, a gente não deve humilhar ninguém,
A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente deve tratar todos com amor, todos com carinho. E a mãe comprava aqueles docinhos, isso, e aquela situação se repetia. Até que os anos se passaram, o pai morreu dessa senhora, né? O pai dessa menina rica morreu, e eles ficaram passando necessidade. A mãe caiu doente, não podia trabalhar, e a menina estava desesperada e teve a intuição de vender docinhos, né? E aí, quando ela pega os docinhos para vender, que ela vai também de casa em casa bater com os docinhos para vender, a menina que era rica e que enxotava a outra, né? Ela chega e leva o docinho e bate na casa de quem? Exatamente daquela menina que ela enxotava anos atrás, né? E ela já está uma adulta, porque ela era mais velha, e a menina, quando ela viu a menina, ela ficou envergonhada, achou que ela ia ser maltratada, e a menina tratou ela com muita caridade. Falou: ah, que docinhos lindos, quem foi que fez esses docinhos? Foi a sua mamãe? Ah, que coisa, tratou ela, e ela ficou muito agradecida por ter aquele tratamento carinhoso que ela nem merecia, pelo mal que ela tinha feito para ela antes. Então, a gente não sabe nem o nosso dia de amanhã, nem nessa encarnação, né? A Joana de Cusa tinha sido uma pessoa rica e terminou a vida dela sendo serviçal na casa de pessoas abastadas, né? Porque passou por um revés financeiro. Então, a gente não sabe nem a nossa condição nessa encarnação, quanto mais em outra, né? As posições mudam. E, às vezes, as pessoas que a gente beneficia agora são pessoas que vão nos beneficiar amanhã, né? Se a gente souber ter caridade. Não que a gente deva fazer as coisas visando isso, de forma interesseira, mas é só para a gente não pensar que a gente vai estar sempre numa situação superior. Não é. Isso tudo Deus dá, Deus tira a hora que Ele quer, né? E a gente deve tratar todos como iguais que nós realmente somos, como filhos de Deus. Devemos ter amor por todos, né? E tratar com especial carinho as pessoas que têm menos posse do que a gente, que já sofrem tantas humilhações na sociedade, né? Tantas vezes passam por situações difíceis, e a gente tratando com essa cordialidade, com esse amor, com essa benevolência, a gente está prestando um serviço de caridade, como a gente gosta de ser tratado, fazer aos outros aquilo que a gente quer que façam por nós, né? A gente gosta de ser bem tratado, de ser tratado com amor, com carinho, independente da nossa situação financeira ou não, né? Então, a gente deve tratar todos, e, em especial, ter esse olhar de entendimento com as pessoas que socialmente estão numa situação mais precária do que a gente, porque são pessoas que já passam por situações difíceis e precisam mais ainda da nossa compreensão e do nosso amor, né? Então, olha só, eu estudando aqui para essa palestra, eu vi uma página aqui chamada de A Retribuição. E aqui está falando que é para a gente dar sem esperar a retribuição, né? É o título do nosso estudo de hoje, convidar os pobres estrupiados a dar sem esperar retribuição. Aí a página do capítulo 22 do Fonte Viva é exatamente a retribuição. E aí qual é a epígrafe que tem do Evangelho de Mateus? Pedro disse a Jesus: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro faz essa pergunta para Jesus, né? Aí a página inteira vem falando que o que o pão recebe, o que o trigo recebe quando é colhido? Ah, recebe o forno e o fermento que o fazem ter utilidade. E ele vem todo destrinchando assim que a gente recebe como cristão aquilo que a oportunidade de servir. A página fala assim, olha: não se formam cristãos, peguei uns trechos, né, para não ler tudo. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Vencemos, em companhia do Cristo,
para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Então, é para isso que nós nos tornamos verdadeiros cristãos, para sermos úteis e servirmos aos nossos irmãos, amparar os irmãos que Deus nos coloca na nossa caminhada, né? Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Então, ele fala lá, a gente lê, eu estou lendo aqui o Paulo Estevão, estou lendo aqui esse livro maravilhoso, né? Que é o Paulo Estevão, que eu recomendo muito a leitura a todos vocês. E eles vêm aqui nesse livro, fala muito da vida de Paulo, de Estevão, mas fala muito de Pedro também, né? E eu achei interessante quando peguei essa página aqui no Fonte Viva falando de Pedro, né? Que Pedro realmente ele foi uma pedra angular ali. Ele era, depois do desencarne de Jesus, ele era a figura máxima ali do cristianismo, quem orientava os outros discípulos, né? Os que davam as diretrizes ali do cristianismo nascente. E ele, cada vez mais, ele recebia na igreja lá dos primeiros cristãos, né? Primeiro era chamada da Igreja do Caminho, cada vez mais ele recebia pessoas doentes e pessoas velhos, enfraquecidos, pessoas em condição de doença, crianças, órfãos, mulheres desvalidas, e ele ia aumentando, e ele servia aquelas pessoas, e ele se via assim numa necessidade de renúncia muito grande, como está dizendo aqui nessa página, né? Quanto mais fé Pedro tinha, maior era a dedicação dele aos necessitados daquela igreja. Ele era disputado, né? Diz que até a sombra, tem uma passagem do Atos dos Apóstolos que diz que até a sombra de Pedro era disputada, porque ele conseguia fazer muitas curas e tratava todos com muito amor, com muita dedicação, né? E no final da vida dele, ele desencarnou como? Numa cruz, ao contrário, né? Numa cruz de cabeça para baixo, que ele não queria terminar a vida sendo crucificado igual Jesus, para não ficar parecendo que ele estava se comparando com Jesus. Então, ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para poder mostrar que ele não tinha o merecimento que o Cristo tinha. Depois de toda essa renúncia, toda essa dedicação, de tudo que ele fez ali, ele desencarna dessa forma, mas desencarna, mas vai para uma região sublime do mundo espiritual, vai conviver com o próprio Cristo, né? Então, ele fala aqui, ó, ele termina essa página falando assim: se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Quer dizer, ele aqui nos mostra que o que o Cristo fez, né? O Cristo que é o governador da terra, ele veio para a terra, ele fala, eu não vim para ser servido, mas sim para servir, né? Se o governador da terra, o Espírito perfeito, sublimado, né, veio para nos servir com tanta dedicação, como é que a gente vai querer ser servido? Né? Como é que a gente vai querer olhar os outros e só pensar nos nossos interesses materiais ou imediatos? Né? A gente tem que disputar essa possibilidade de servir ao nosso próximo, né? Essa possibilidade de ajudar. E tem também uma frase no capítulo 71 do Fonte Viva, a página chamada Aproveita, que ela vai falar que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Né? Ele fala, se não consegue amar o próximo com quem convives, como é que você vai amar a Deus a quem você não vê? Né? E a página vem toda discorrendo sobre isso,
falando que se a gente quer amar a Deus, a gente tem que aprender a amar aqueles que estão do nosso lado, que são o nosso próximo, né? Que esses vão receber muito do nosso coração, merecem receber muito do nosso coração. A gente tem que pensar em todas as pessoas que Deus coloca ao nosso alcance, né? Ao nosso lado, para a gente poder realmente estar servindo, sendo um instrumento de Jesus na Terra, né? Jesus procura os cristãos para serem instrumentos dele na Terra, e a gente só vai conseguir ser isso se a gente estiver voltado para servir o nosso semelhante, e a gente só vai conseguir se ligar a Deus se a gente amar o próximo e se dispuser a servi-los, a ajudá-los, né? E aí eu trouxe para vocês os exemplos desse livro aqui, que eu leio, todos os dias eu leio um trechinho desse livro. Não sei se todo mundo conhece, é Lindos Casos de Bezerra de Menezes, né? É um livro muito bom, ele é fininho, do Ramiro Gama, né? Que foi ele não chegou a conhecer o Dr. Bezerra encarnado, não, mas ele é um espírita que se tornou espírita por casos que ele ouviu do Bezerra de Menezes, que foram doutrinando ele não era espírita. O doutor Bezerra deu algumas comunicações para ele, ele conheceu algumas pessoas que contaram o caso do doutor Bezerra para ele, e ele acabou se tornando espírita, e ele reúne esses casos da vida do doutor Bezerra aqui nesse livrinho. São vários casos dele, enquanto ele estava encarnado, situações que ele passou encarnado, e também situações com o doutor Bezerra em espírito, já, né? Intervenções, atuações do doutor Bezerra em espírito. E aí a gente vê aqui como é que foi a vida de doutor Bezerra. A vida de doutor Bezerra, ela é um exemplo de cristão, de quem cumpriu esses ensinamentos de Jesus, de servir ao próximo, né? De amar o próximo como a si mesmo. Eu trouxe o doutor Bezerra aqui como sendo um exemplo para a gente, desses que convidaram os pobres e os estropiados, né? A gente olha só, ele tem vários casos aqui nesse livro que ele fala de atendimentos que ele fazia. O doutor Bezerra, não sei se todo mundo conhece a história dele, né? Ele veio de uma região muito pobre lá do Nordeste, ele foi criado numa família, eu acho que eram 9 filhos, ele veio dessa cidade pobre, que eu esqueci o nome, não estou achando aqui agora, rápido, mas ele vem de uma cidade lá do Nordeste, veio para o Rio de Janeiro, novinho ainda, estudar medicina, e pobre, né? Ele pagava uma pensãozinha para ele poder estudar, se formou cedo, mas se tornou um médico muito notável na época do Império, né? Se tornou vereador da corte, né? Na época do Império também. E ele se casou muito jovem com uma senhora, essa senhora deu a ele 2 filhos, e ela desencarnou 5 anos depois. Ele perdeu um dos filhos e depois a esposa dele desencarnou. E depois ele casa com a irmã da esposa, né? Casou-se de novo, casou-se com a irmã, depois que a irmã desencarnou, né? A esposa dele desencarnou, e ele teve 5 filhos com essa segunda esposa. Eram 2 pessoas muito, muito boas, né? Que foram companheiras dele. E ele foi um médico, e ele era chamado o médico dos pobres. Por que era chamado médico dos pobres? Porque ele era médico homeopata, né? Clínico geral. E ele atendia, o consultório dele tinha todas as classes sociais. E ele só cobrava de quem tinha condições de pagar. Ele não admitia receber consulta de quem não tinha dinheiro para comprar, às vezes, nenhum remédio, né? E quantas vezes ele não dava
o que ele tinha para ajudar a pessoa a comprar alimento, a comprar remédio, né? Tirava do próprio vencimento dele, do próprio salário dele, que não era muito, né? Para poder ajudar. E ele, uma vez, ele está descendo a escadaria da FEB, saindo de uma reunião, ele foi presidente da FEB durante duas épocas diferentes. Ele, quando desencarna, ele está como presidente da Federação Espírita Brasileira, né, da FEB, ele se tornou espírita. E aí ele vem um rapaz pedir a ele ajuda, e ele ajudava o tempo todo, e ele não tinha nada, né? Vem um rapaz faminto, dizendo que estava com a esposa doente, que ele mesmo estava doente também, que estava desempregado, os filhos passando fome, naquela situação tão difícil, e vem pedir uma ajuda a ele. E ele bota a mão nos bolsos e não acha nada. E aí, para que ele faz? Ele dá um abraço, né, com todo amor nesse homem. Aí tem esse caso aqui contado no livro, que é um abraço que faz maravilhas, né? E fala para o rapaz: confia em Maria de Nazaré, confia que ela vai cuidar de você. E aí e fala para ele: chega em casa, abraça toda a sua família também, que as coisas vão, Maria vai cuidar de você. E aí, uma semana depois, o rapaz procura ele no mesma escadaria. Ele já não lembrava mais da situação de tantas pessoas necessitadas que ele amparava. E o rapaz falou, com aquele abraço, que ele já saiu melhorado para casa, que ele chegou em casa, abraçou a família, que eles tomaram uma água, que aquela água parecia que tinha alimento, eles todos dormiram sem fome, dormiram bem, e que no dia seguinte ele encontrou um emprego. Né? Ele teve a intuição de bater numa porta lá, e a porta se abriu, e a pessoa se condoeu da situação dele e deu um emprego para ele. Então, ele veio agradecer o abraço do Dr. Bezerra, que foi muito melhor do que se ele tivesse dado um dinheiro. Né? Outra situação de pessoa assim necessitada, um senhor também veio pedir ajuda dele, ele tirou o anel de grau. Na época, né, as profissões tinham anéis, anel que a pessoa mandava fazer, com uma joia representando a profissão da pessoa, né? E ele era tão desapegado que ele não tinha nenhum dinheiro, ele tirou o anel de grau dele e deu para esse rapaz comprar alimento. De outra vez, foi uma mãe com uma filhinha no consultório dele. E aí ele fala para ele, a filhinha desnutrida, né, bebezinha. E aí ele passa o remédio e fala, dê esses remédios para sua filha. E ela fala, doutor, como é que eu vou dar remédio se eu não tenho nem com que pagar a consulta? Eu e minha filha estamos em jejum até agora. Aí o que ele faz? Ele vai até o dono da farmácia, que é o Cordeiro, que era amigo dele, e pergunta, já entrou algum dinheiro hoje? Aí o Cordeiro diz, não, porque até agora os seus clientes são todos pobres, e como o senhor fala para cobrar só de quem tem condição de pagar, hoje não entrou nenhum dinheiro ainda. Aí o dinheiro de ontem ainda está aí? Ele falou, ainda está, porque eles já tinham combinado, tantas vezes ele dava dinheiro, que eles já tinham combinado, o dono da farmácia tinha combinado com a esposa do doutor Bezerra de mandar o dinheiro direto para ela, o dinheiro das consultas, né? Porque sabia que se desse para ele, ele dava o dinheiro. E aí ele fala, me entrega então esse envelope com esse dinheiro, porque o caso de hoje é muito doloroso. Aí ele vai para a senhora e fala, toma, minha filha, esse envelope, compra alimento, compra remédio, compra tudo que seu filho necessita e vá na santa paz do Senhor que ele vai ficar bom. E a mãe fica muito emocionada, não esperava por aquilo, né? E ele manda entrar o próximo a pessoa. Nada de lágrimas, vai na paz de Deus, manda entrar o próximo que estava na fila. Então, assim foi a vida toda de Dr. Bezerra. A família dele, quando ele desencarnou, morreu pobre, ele deixou a família passando situações até difíceis financeiras, né? Mas eles foram ajudados, nunca passaram necessidade e tiveram um exemplo de um verdadeiro cristão, né? Uma alma boa que pousou aqui na Terra,
para cumprir a sua missão lá, junto ao Espiritismo, junto ao povo brasileiro, né? E deixou esse legado todo de luz. E até hoje é um espírito que trabalha tanto, né? Que já podia estar em outras esferas mais iluminadas, foi chamado por Maria, né? Quando fez 50 anos do desencarne dele, tem essa história contando também, que ele é chamado por Maria para ir para uma outra esfera mais elevada, e ele pede para ficar aqui na Terra, ajudando a todos nós, né? Ligado à nossa pátria do Evangelho, nosso Brasil, nos ajudando aqui a nossa evolução. Então, eu vou ler aqui um pedacinho do livro que mostra a hora do desencarne dele, o que ele recebeu em troca, né, desses pobres e estrupiados todos que ele atendeu durante a vida inteira dele, tanto que ele era chamado médico dos pobres, apesar de muitos ricos se consultarem com ele, que ele era um excelente médico, né, mas ele tinha essa alcunha de médico dos pobres exatamente porque ele não fazia distinção de pessoas e atendia todos os pobres que o procuravam. Olha só. O doutor Bezerra viveu aqui perto de nós, ali na rua 24 de Maio, esquina da rua hoje Filgueira Lima. Mais adiante está a farmácia homeopática Filgueiras Lima, que no seu tempo se chamava Cordeiro, que era onde ele trabalhou. No lugar de sua casa estão hoje a padaria Yolanda e o prédio dos Correios e Telégrafos. Chegava da cidade por volta das 14 horas e ia ali atender as inúmeros clientes, na maioria pobres, que nada lhe davam senão a estima e a bênção da prece. O mesmo havia feito na parte da manhã no seu consultório na rua 1º de Março. Muitas vezes era chamado para atender aos pobres do morro, na maioria mulheres em estado de gestação. A todos dava o remédio da sua bondade exteriorizada nos abraços, no olhar e nos conselhos. Jamais me esquecerei, isso é uma sobrinha neta dele falando, dando essa entrevista, né? Jamais me esquecerei de sua voz e do seu olhar. Quando falava e olhava, emocionava. Em tudo punha algo do seu coração formoso. Tive esta graça, qual a de merecer muitos afagos de suas mãos e de seus olhos verdes e refletindo a candura das crianças. Aí agora ela vai falar do desencarne dele. Quando desencarnou, contava eu 12 anos de idade. No dia 10 de abril de 1900, às vésperas de seu desencarne, pedi a minha mãe para me levar à sua casa. Sabia-o gravemente enfermo. Aqui, pelos morros, havia um clima de tristeza. Todos sentíamos que íamos perder o nosso grande amigo, o querido médico dos pobres, o anjo encarnado da caridade, um dos raros discípulos de Jesus, quando o Espiritismo codificado contava seus 43 anos de consolações. Ainda me lembro emocionada. Penetrei em seu quarto ornado de uma cama e outros móveis simples e sentei-me numa cadeira junto à sua cabeceira. Olhou-me e sorriu. Não falava, somente minutos antes desejara para olhar a Deus e agradecer-lhe o socorro, a assistência e o amor imenso. Aquela cadeira tornou-se histórica. Desejei guardá-la e não o consegui. Senti muito. Nela sentaram-se infinidades de pessoas ricas e pobres, sãs e doentes, visitando-os nos seus últimos momentos. Diante da serenidade, do testemunho que nos deu de resignação na sua enfermidade, congestão cerebral agravada com anasarca, todos choravam, evangelizados com aquela página de luz e dor, de humildade e fé. O ambiente que possibilitou, mesmo naquela conjuntura, foi de emoção e cura, até para os que, doentes do corpo e da alma, o procuravam no leito da agonia, e saíam dali melhorados. Aquela cadeira registrou prantos e milagres, vibrações sinceras e piedosos agradecimentos. No dia seguinte, às 11h30 da manhã, como um justo, entregou sua alma ao Criador. Seu enterro foi uma apoteose. Gente dos morros, da cidade e dos subúrbios, homens e mulheres, levaram-lhe o corpo a pé
daqui até o cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Está enterrado logo na entrada, ao lado direito da capela. Há sempre flores no seu túmulo, flores dos corações agradecidos ao apóstolo da bondade nas terras do Brasil. Então, essa foi um depoimento da sobrinha neta do doutor Bezerra, né, dona Fausta, e é um exemplo que nós temos, né, de um evangelizador do Brasil, né, que no livro Brasil, Coração do Mundo, fala da grandeza desse espírito, doutor Bezerra de Menezes, que ele vem com a missão de evangelizar aqui na terra do Brasil, né, de instituir o espiritismo no seu caráter evangélico aqui nas terras do Brasil. Ele cumpriu essa missão e ajudou infinitamente, foi um que atendeu essa mensagem de Jesus, convidou, era um médico famoso, foi vereador, teve cargo político, né? Teve um destaque no Império, podia ser um médico riquíssimo, atender só os ricos, e, na verdade, dedicou a sua vida aos pobres, né? Às pessoas necessitadas, e foi tão importante para todos nós, né? Um espírito a quem a gente deve ter muita gratidão e observar o exemplo dele para a gente também, quando desencarnar, também termos espíritos agradecidos a gente, né? Como é bom a gente agir na Terra de uma forma que, quando a gente desencarne, a gente tenha pessoas que orem por nós e que agradeçam aquilo que a gente fez aqui na Terra por eles. Né? A gente tem que construir isso aqui no nosso caminho. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. Está um pouquinho cedo, 9h22, mas encerramos o nosso estudo de hoje.